A gente tem agora o Michel Gavendo, ele está no ar, falando direto de Israel. Michel, acredito que você está em Tel Aviv, certo? Eu queria que você trouxesse informações sobre o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Trouxemos a informação de que ele faria uma viagem a Israel, de fato. Foi a Israel, falou à imprensa, reforçou a necessidade de uma pausa humanitária, mas disse que os Estados Unidos não vão esquecer a brutalidade do Hamas. Falamos com Michel Gavendo, nosso correspondente direto de Israel, agora com mais informações. Como é que repercutiu por aí a fala do Antony Blinken, Michel? Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos. Sim, o Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, veio com uma mensagem clara de apoio a Israel na guerra contra o Hamas, mas também reforçou muito a necessidade de poupar ou de ter mais cuidado com as vidas de civis, para não atingir civis na faixa de Gaza. Ele chegou, se reuniu com o premier Benjamin Netanyahu, depois com o presidente de Israel, Isaac Herzog, e também participou de uma reunião do Gabinete de Guerra, que é o grupo de ministros israelenses que estão administrando ou estão tomando as decisões sobre a continuidade da ação militar contra o Hamas. Blinken disse que Israel tem o direito de atacar o Hamas, mas que não todas as formas são legítimas e que há meios de poupar as vidas de civis. Ele ouviu do presidente israelense Isaac Herzog que tem uma função cerimonial, mas que ele costuma passar o espírito, o que está sendo o debate aqui em Israel. Ele disse que Israel vem fazendo tudo para tentar poupar a vida de civis, mas que o Hamas usa os civis como escudo, se aproveita de instituições para se esconder e não se importa com as vidas dos próprios civis na faixa de Gaza. Herzog lembrou para Blinken que Israel mandou milhões de mensagens por telefone e também pela televisão palestina e também por panfletos jogados na região da faixa de Gaza para que os civis fugissem dos locais onde eles sabem que há a presença do Hamas. Logo depois do encontro com Blinken, o premier Benjamin Netanyahu ouviu as palavras do secretário de Estado norte-americano pedindo mais cuidado com os civis, mas Netanyahu disse que Israel não aceitará nenhum tipo de trégua antes que os reféns que estão nas mãos do Hamas sejam libertados. Isso repercutiu aqui em Israel como um aviso sério de um parceiro, o maior parceiro de Israel, o maior parceiro comercial também, o maior parceiro político que vem apoiando Israel desde o começo da guerra, mandou para cá um porta-aviões. O presidente Joe Biden também já veio a Israel manifestar solidariedade. Mas Israel, tanto os políticos quanto os militares israelenses, insistem em dizer que o Hamas é culpado pela situação dos civis na faixa de Gaza, porque se aproveita de hospitais e instituições da ONU e de ajuda para se esconder e para atacar Israel a partir desses locais, sem se importar com os civis. Há um debate agora também em Israel, na imprensa, entre intelectuais e entre especialistas em juízo internacional, em leis internacionais, qual seria a posição de Israel e qual seria a posição de Israel dentro de um julgamento ou dentro de uma acusação internacional. Primeiro dizem que, antes de tudo, segundo a opinião dos israelenses, é o Hamas que deve ser colocado numa posição de réu, porque começou a guerra, atacou civis e todos os ataques do Hamas visam civis. Segundo, há uma discussão aqui em relação à legitimidade dos alvos de Israel ou dos alvos do Hamas que Israel ataca, que estão entre civis. Por quê? Porque a lei internacional, segundo aqui o debate público aqui em Israel, a lei internacional sim permite ou ela tem abertura para ataques em hospitais, em escolas, desde que os alvos sejam legítimos e desde que haja proporcionalidade. Eu cito aqui um especialista em lei internacional com quem eu conversei, ele pediu para não gravar entrevistas, mas disse que isso reflete a posição não oficial de Israel, mas o que se pensa por aqui. Porque é permitido atacar alvos que são considerados
alvos humanitários desde que seja proporcional. O que ele me deu um seguinte exemplo: se há 2 terroristas num prédio e 500 civis, é lógico que isso não é proporcional, isso não é possível. E também sobre a legitimidade desses alvos. Qual a importância desses alvos em relação aos civis? Enfim, é uma discussão longa, é uma discussão profunda, mas essa é a posição de Israel. Desde o começo da guerra, Israel insiste que avisou os civis e que, mais do que isso, não pode fazer para poupar a vida de civis. Enquanto isso, na faixa de Gaza, mais ataques agora perto de hospitais, o Hamas acusando Israel de propositalmente atacar esses civis. Já são mais de 8 mil mortos, quase 20 mil feridos na faixa de Gaza, e a situação humanitária piora, principalmente no sul, onde mais de 1 milhão de palestinos estão refugiados, fugindo da guerra, tentando sair do país, mas apenas uma passagem aberta e pouca gente, principalmente estrangeiros e feridos, estão conseguindo sair da faixa de Gaza em direção ao Egito. Tainá. Obrigada, Michel Gavendo, falando com a gente agora direto de Tel Aviv. Todos os dias, Michel Gavendo está a posto, na verdade, contando para a gente o passo a passo dessa guerra e como é que ela tem avançado rapidamente por lá. Em instantes, eu volto contigo, Michel. Peço licença para a gente chamar um trechinho do que disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, durante essa viagem a Israel, quando ele fala sobre a necessidade de minimizar a morte de civis também. Vamos ouvir com a tradução da Denise Bobadilha. Os civis não devem sofrer a consequência dessa desumanidade, dessa brutalidade. Nós demos conselhos ao Israel de como minimizar as mortes entre civis e como, ao mesmo tempo, encerrar o terror do Hamas e a violência na região. Eu falei com o primeiro-ministro Netanyahu e outras autoridades sobre passos concretos a esse respeito. O presidente Biden tem agido de forma consistente para que questões humanitárias sejam obedecidas na região. E isso não só em Gaza, mas também na Cisjordânia. Acreditamos que cada um desses esforços e as pausas humanitárias podem aumentar a segurança dos civis e permitem uma entrega de assistência humanitária mais segura. Isso foi uma discussão importante que tive com líderes israelenses, como e quando isso pode ser feito. Blinken também disse que a brutalidade do ataque do Hamas não será esquecida pelos Estados Unidos. Vamos ver também. É arrasador, é chocante que a brutalidade desse massacre tenha desaparecido tão rapidamente na memória de tantos, mas não em Israel e não nos Estados Unidos. 35 americanos foram assassinados naquele dia também. E mais de 200 estrangeiros de 35 países. Eu voltei a essa região para intensificar os esforços diplomáticos com os parceiros, para evitar que um ato como esse de 7 de outubro jamais aconteça novamente. O secretário americano destacou ainda o direito de Israel de se defender, mas disse que os meios importam. Vamos entender. Nós precisamos fazer mais para proteger os civis palestinos. Fomos claros que, conforme Israel faz essa campanha em Gaza, os civis importam muito, porque é o correto, é o certo a se fazer. Não é justo estar nas mãos do Hamas, porque isso leva à catástrofe, leva à alienação, graças à alienação que eles têm com o povo. E esse é um preço pago por seres humanos.